Reverendíssimo Dom Bruce, também irmãos e irmãs aqui reunidos nessa Assembleia, esse domingo, dia do Senhor. As leituras de hoje, elas respondem a muitas perguntas que todos nós em algum momento da nossa vida nós já fizemos, e perguntas que muitos continuam ainda fazendo diante de Deus. Veja se você já viu um desses questionamentos, né? Se Deus é bom e poderoso, por que Ele permite que o mal exista no meio de nós? Se Deus é tão poderoso, se Deus é onipotente, por que o mal existe e cresce no nosso meio? Por que tantas injustiças existem no mundo? Por que pessoas más que fazem o mal parecem, e aqui entre aspas, parecem prosperar? Por que Deus não intervém imediatamente no mal? Outros, Senhor, por que tu demoras diante das realidades que nós vivemos? Por que tu demoras em afugentar o mal da nossa vida? Deus, por que tu demoras curar? Por que tu demoras converter o meu filho que eu tanto peço em oração? Por que tu, Senhor, demora em salvar aquele casamento que está sendo destruído? Por que tu demoras para mudar aquela pessoa tão difícil? Por que, Senhor? Senhor, por que tu demoras fazer justiça? Por que tu demoras ouvir a oração daqueles que fazem uma oração há anos te pedindo algo? E muitas vezes, quando nós olhamos para o mundo, as perguntas ainda se tornam ainda mais fortes. Por que Deus permite tantas guerras? Se Deus é poderoso, se Deus é bom, se Deus é amor, por que Ele permite as guerras? Por que Deus permite a violência que cresce cada vez mais no nosso mundo? Por que pessoas honestas sofrem tanto enquanto outras parecem prosperar diante do mal? Por que Deus não intervém imediatamente? Você já viu alguma dessas perguntas ou não? Já? Talvez até nós já fizemos em um momento da nossa vida, talvez nós já questionamos dessa forma ou de forma parecida. Mas veja bem, as leituras de hoje, elas vão responder exatamente a todas essas perguntas, a todos esses questionamentos. Só que a resposta talvez nos surpreenda. Deus, Ele demora diante de todos esses questionamentos, não porque Ele seja fraco, nunca, porque Deus não é fraco, Deus é forte. Mas sabe por que Ele demora em afugentar tudo isso que eu fui falando? Porque Ele ama. Porque Ele ama cada um, inclusive aqueles que talvez fizeram mal. Deus ama também. Todos são criaturas de Deus. Deus pensou, Deus os criou, os tornou filhos no batismo. Talvez quantos que foram batizados, tornados filhos, receberam o nome de cristãos e hoje estão perdidos no mal, perdidos em meio ao joio do pecado e do mal. Deus ama também. Deus quer salvar esses também. Olha, Deus poderia acabar no exato momento, hoje, agora, Ele poderia acabar com todo o mal do mundo. Poderia sim ou não? O que é que você acha? Poderia, Ele é todo poderoso. Só que o poder de Deus, Ele se manifesta na misericórdia. O poder de Deus, Ele se manifesta na misericórdia. E a primeira leitura vem mostrar isso. Do livro da sabedoria, ele apresenta uma das imagens mais belas de Deus diante dessa sua misericórdia. Olha o que diz: o teu poder é o princípio da tua justiça. O poder de Deus é o princípio da justiça que Ele faz. Quando nós pedimos justiça, Deus faz justiça diante de nós, faz justiça diante daqueles que passaram mal, que pereceram diante do mal, daqueles homens que fizeram mal de alguma forma. E aí diz mais: dominando a tua força,
julgas com clemência. Isso é uma característica de Deus. Ele é justo, Deus é justiça. Só que olha como é que a justiça dele age. Dominando a sua força, ele julga com clemência. Dominando a sua força, ele julga com misericórdia. Nós pensamos que uma pessoa poderosa é aquela que impõe a sua força física, e não é assim entre as nações. Diante de uma guerra, como é que vence uma guerra nesse mundo? O mais forte, o que coloca mais força, né? Ele vai impor a força e vai vencer. Só que Deus, ele revela outra lógica. A lógica de Deus é diferente. O verdadeiro poder não está em destruir. O verdadeiro poder, quando diz alguém é poderoso, ele não está na destruição. O verdadeiro poder está em saber conter a própria força. O poderoso não é aquele que impõe e destrói, não. É aquele que sabe domar a sua força que pode destruir. Se você é mais forte do que o outro, e você consegue domar essa força e não destruir o outro, e não dar na mesma moeda do mal, mas você conter a força que pode ser usada pelo mal, você usar para o bem, usar com misericórdia, usar com clemência, usar com amor, você vai estar se parecendo um pouco com Deus. É interessante perceber que Deus, como eu disse, poderia acabar com todo o mal num instante, mas Ele não o faz. Não porque seja indiferente com a nossa dor, não porque Ele seja fraco, porque não é, mas porque Ele ama. E quem ama sempre dá uma oportunidade de conversão para o outro. Quem ama sempre vai olhar para o outro com um olhar de segunda chance. Aquele que verdadeiramente ama o outro, ele sempre vai olhar nos olhos da outra pessoa, ainda que dentro de si existe uma justiça que quer destruir, que quer até fazer o mal a outra pessoa, mas se ele contém essa força e retribui no bem, aí ele está amando como Deus ama. Olho por olho, dente por dente. Lembra lá do Antigo Testamento? Se me fazem o mal, eu vou fazer o mesmo. Se furam o meu olho, eu vou furar o olho dele também. Se cortaram a minha mão, eu corto a mão dele também. Isso era a lei do talião lá no Antigo Testamento. Mas Jesus disse o quê? Se alguém te bate a face, oferece a outra. Mas como assim? O que é que Deus está pedindo para nós? Veja, Ele está dizendo, não que você vai levar um soco aqui, digo, toma o outro lado e dá aqui um mais forte, não. Ele está dizendo que não retribua o mal que te fizeram com o mesmo mal, ou até com um pior mal. Então Deus tem poder para destruir o mal imediatamente, mas Ele escolhe em sua infinita sabedoria, escuta bem, dar tempo para a conversão daquele que Ele quer salvar. Nós estamos aqui, mas não é porque estamos aqui dentro da igreja buscando a Deus, que nós não estamos precisando da misericórdia de Deus e conversão. Talvez nós sejamos os que precisam mais da misericórdia de Deus. E lembre-se que Deus, Ele sempre vai olhar para nós, ainda que nós queiramos fazer o mal, ainda que estejamos realizando o mal, Ele vai olhar para nós com o seu poder, com a sua sabedoria, contendo a sua justiça e olhando para nós com um olhar de segunda chance. Eu espero Ele converter-se, eu espero ela mudar de vida, eu espero ainda, porque ainda tem vida. Então nós, quando temos poder, muitas vezes nós queremos mostrar que mandamos. Eu tenho poder, então eu mando. Deus, que possui todo o poder do universo, Ele mostra sua força sendo paciente. Marido e esposa, sejam pacientes. O amor é paciente. Lá Paulo vai falar na carta aos Coríntios 13.
o que vai sobrar é o amor, porque é o amor que vem do alto, é o amor que vem de Deus. Então uma das características do amor é ser paciente, e essa característica existe em Deus. Quantas vezes Deus já usou de paciência para com você? Quantas vezes já usou de paciência para comigo? Quantas vezes você já confessou na sua vida? Eu já confessei os meus pecados milhares de vezes. Deus então já foi paciente milhares de vezes comigo. Um pai, e aqui um exemplo, um pai maduro na sua paternidade, muitas vezes ele poderia castigar o seu filho imediatamente por algo que o seu filho fez de mal, fez de errado. Mas aquele pai que aprendeu já essa característica de Deus, e ele contém a sua força, e ele olha no filho pensando: eu quero bater nele, eu quero corrigi-lo fortemente, puxar o cinto como nós recebíamos lá antigamente, hoje não tem mais, Eu vi muitas vezes meu pai puxando o cinto para bater em meu irmão. Ele era mais velho, eu era o mais novo. O mais novo sempre apanha menos, Mas muitas vezes eu vi meu pai puxar o cinto para bater em meu irmão, e meu irmão correndo ao redor lá do quintal e gritando para os vizinhos escutar: socorro, socorro. Mas Deus, ele olha diferente. E um pai que olha para o filho querendo bater, mas ele contém, e primeiro ele conversa com o filho: vem aqui, meu filho. Conversa, ensina e espera. Essa é a característica de Deus. Isso não é fraqueza, viu, homens? Pais, isso não é fraqueza, viu? Isso não é fraqueza, isso é amor. E aqui um exemplo de pai, mas a mesma coisa para com a mãe, e assim a mesma coisa do marido para com a esposa. O amor é paciente. Então o coração humano, ele gosta de resolver tudo rapidamente. E aí é o grande problema nosso, humano. Nós queremos responder as coisas com rapidez, sem pensar, sem usar a sabedoria do alto. E aí nós erramos. E às vezes nós colocamos tudo a perder. E às vezes com uma atitude errada, sem pensar, o pai pode perder o amor do filho, a mãe pode perder o amor dos filhos. Os filhos podem perder o amor dos pais se não pensar direito na resposta dada. Um casamento pode ser destruído com respostas imediatas, sem pensar com sabedoria divina. E aí no final da primeira leitura diz: com tal procedimento ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e desse aos teus filhos a boa esperança de que após o pecado concedes o arrependimento. Deus, ele não só perdoa, ele não só dá uma segunda chance, ele gera esperança. Toda vez que nós vamos ao confessionário, nós saímos do confessionário com a esperança viva, com a esperança revigorada. Eu tenho uma nova chance, Deus me deu mais uma chance, e eu não vou desperdiçar. Veja que quando Deus, ele perdoa, ele não está só dizendo: olha, o que você fez não tem importância, não. Ele perdoa e gera esperança. Ele gera naquele que foi perdoado o desejo de viver uma vida nova. No Evangelho de hoje nós temos as respostas a todos os questionamentos, as perguntas que eu fiz no início dessa homilia. Jesus conta a parábola do dono do campo que semeia boa semente, mas durante a noite o inimigo semeia o joio. Alguém já viu o joio aí? Alguma vez? Já? O trigo e o joio juntos? Já viu? Não, né? Eu já vi. Olha, diz a parábola que durante a noite o inimigo semeou o joio no meio do trigo. E os empregados do dono do campo imediatamente disseram: vamos arrancar o joio. E é exatamente o que nós também queremos fazer, Os questionamentos que eu fui fazendo no início, nós queremos fazer a justiça logo, imediatamente, sem pensar. Nós desejamos soluções rápidas, queremos que Deus elimine imediatamente o mal. Quando Jesus estava descendo para Jerusalém, passou na Samaria, e na Samaria não acolheram ele bem.
e Jesus estava descendo para dar a vida, para salvar. E eles pegaram em pedras para arremessarem Jesus e nos apóstolos. Tiago e João disseram: Senhor, vamos pedir que desça fogo do céu para destruir os samaritanos, para matar os samaritanos. E Jesus deve ter olhado para eles assim: não entenderam nada do que eu falei até agora. Eu estou indo para Jerusalém para dar a vida, para morrer na cruz. Falei para eles, ensinei, eles não entenderam nada. Muitas vezes nós queremos fazer isso imediatamente, mas Deus responde: não, deixai crescer um e outro até a colheita. Por quê? Porque arrancando o joio, talvez se arranque também o trigo. Como eu disse, o joio, e eu já vi, é muito parecido com o trigo. No início, quando está crescendo. No início, quando está crescendo, os dois parecem a mesma coisa. Enquanto jovens, é muito difícil distinguir o trigo do joio. E aí está o problema. Nesse momento que vai crescendo, o joio está competindo com o trigo na água que é regada. Rega o trigo, mas o joio pega também a água, né? Durante o crescimento, as raízes do joio e do trigo embaixo vão se entrelaçando. As raízes vão se entrelaçando. Por isso que Jesus disse: não tire o joio agora, porque se tirar o joio está tão entrelaçado no trigo que pode destruir o trigo. O joio é uma erva daninha, ela vai tirando a seiva também do trigo. Então, as raízes entrelaçadas, a separação fica difícil. Só que Jesus diz que um dia vai ser separado. Quando é que vai acontecer? Ele diz na colheita. Essa colheita, o que é essa colheita? O julgamento. O julgamento final é o dia da colheita. E o trigo e o joio, no final, no tempo da colheita, eles diferem. Sabe como? O trigo, as espigas elas pesam, são pesadas, e aí a planta ela se deita. O joio não. As espigas que nascem ali são leves, ele fica mais em pé, e por isso é mais fácil cortar, separar na hora da colheita. E aqui está um ensinamento profundo para todos nós. Quando nós olhamos uns para os outros, quando nós olhamos para as pessoas, nós às vezes temos um olhar de julgamento, né? Nós vamos olhar atitudes de um e de outro e vamos julgar. Quando nós olhamos para outra pessoa, nós estamos olhando um campo cheio de joio e de trigo. Só que nós enxergamos apenas o presente daquela pessoa. Mas Deus, Ele olha o futuro. Nós vemos quem é a pessoa hoje. Deus vê o que aquela pessoa ela pode se tornar quando Ele der uma segunda chance. Deus vê aquilo que nós não vemos. Quando nós olhamos para uma fotografia, nós vemos só uma fotografia. Deus, Ele já vê um filme inteiro. Nós vemos apenas o presente. Jesus, Ele olha para nós e vê toda a nossa história, e não só o passado e o presente, Ele vê o futuro também. Quando nós olhamos para uma pessoa, talvez nós olhamos e falamos: nossa, aquela pessoa não vai mudar nunca, aquela pessoa não muda. Deus olha para essa mesma pessoa e diz: espera um pouco, deixa chegar no tempo da colheita. Até a colheita eu posso transformar essa pessoa. Enquanto nós vemos um Pedro que negou Jesus 3 vezes, Deus olhou para Pedro no momento da negação, olhou para ele já como o chefe da igreja. Ele, depois da segunda chance: Pedro, tu me amas? E aí ele dá as chaves. Enquanto nós vemos Paulo perseguindo os cristãos, Deus já via em Paulo um evangelizador que sairia a evangelizar as nações. Enquanto nós vemos um Santo Agostinho perdido em meio ao pecado, Deus já olhava para ele como um doutor da igreja, como um santo.
Se Deus tivesse arrancado todas essas pessoas enquanto tinha muito joio ali, eles nunca poderiam ter chegado à santidade. Lembra Francisco de Assis? Se arranca ele enquanto ele estava lá, rico, buscando ali ser um cavaleiro, não veríamos o santo que arrasta multidões até hoje. A espera de Deus, ele é a misericórdia. Mas existe outro detalhe importante. Normalmente, quando nós ouvimos essa parábola, nós pensamos logo nos outros. Quem é o joio, quem é o trigo? E aí vamos lembrando, na minha família, quem é o joio, quem é o trigo, né? Nós vamos lembrando dos nossos familiares, vamos lembrando dos nossos amigos. E aí não precisa olhar para um lado e para o outro, né? Vamos lembrando da comunidade, quem é joio e quem é trigo na minha vida, quem está fazendo mal e quem não. Mas Jesus quer primeiro que olhemos para dentro de nós. O joio cresce aqui. O joio ele vai crescendo aqui. O inimigo ele trabalha escondido. Jesus fala na parábola: enquanto todos dormiam, o joio foi semeado pelo inimigo. O inimigo é sorrateiro. Ele semeia o joio às escondidas. Escuta, o demônio ele nunca destrói uma vida de uma vez por todas. O demônio ele trabalha lentamente. Não posso nem dizer que o demônio tem uma virtude, né? Mas ele é paciente em nos destruir. Mas ele não tem essa característica, né? Ninguém destrói um casamento de um dia para o outro. Ninguém destrói um matrimônio de um dia para o outro. Tudo começa nas pequenas coisas escondidas, nas pequenas conversas escondidas, naquelas mentirinhas escondidas, nos pequenos segredos que um esconde do outro. Ali é o demônio semeando o joio, aquilo que é semeado, que vai dividindo. Pequenos afastamentos não se tratam mais com amor, não se tratam mais com carinho, não se olham mais com misericórdia, com clemência, com bondade. Isso tudo é o demônio às escondidas durante a noite, semeando o joio. Ninguém abandona Deus de repente. É nas pequenas concessões. Não foi na missa hoje, amanhã não foi também, nesse domingo não foi, passou um mês sem ir. Daqui a pouco já passou 6 meses sem buscar o Senhor, já abandonou a vida de oração diária, deixou de confessar, o pecado já não mais incomoda, o joio ele cresce silenciosamente. No mesmo coração convivem trigo e joio. Existe amor, mas existe também o orgulho. Existe a generosidade, mas também existe o egoísmo dentro de nós, semeado pelo inimigo. Existe um desejo de santidade, mas também existe a inclinação ao pecado. Todos nós somos um campo onde acontece essa batalha entre o bem e o mal, entre o trigo que cresce e entre o joio que o inimigo semeia. Todos nós somos esse campo. E enquanto estivermos nessa vida, o trigo e o joio continuarão crescendo juntos. O cristão não pode baixar a guarda, nós não podemos baixar a guarda. Todos os dias precisamos deixar que Cristo fortaleça em nós o trigo e enfraquecer o joio. São Paulo, na segunda leitura, e aqui eu encerro, São Paulo ele diz o que é necessário para que Deus ele vá fortalecendo o trigo em nós e enfraquecendo o joio, que vai ser destruído no final dos tempos. São Paulo diz: o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Se existe joio em nós, quem é que faz crescer o trigo? O Espírito Santo. Sozinhos nós não conseguimos vencer o joio, o pecado. Às vezes nem sabemos rezar, muitas vezes nós buscamos a Deus, mas só sabemos chorar, e é bom chorar diante do Senhor. Às vezes vamos diante do Santíssimo, não sabemos nem o que falar, não sabemos nem como pedir, mas Jesus fala, é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inefáveis.
Então, quando você não encontra palavras, é o Espírito Santo que vai orar em você e elevar a Deus. Quando você está cansado da caminhada, cansado de tanto mal, é o Espírito Santo que vai lutar por você. Quando você parece que desanimou diante da oração, é o Espírito Santo que vai tocar o teu coração e despertar para o novo, para uma vida nova. Ao mesmo tempo que o inimigo trabalha silenciosamente, colocando o mal, Deus, ele trabalha todos os dias na nossa vida, semeando o bem, colocando o Espírito Santo em nós. Padre Jonas, que é o nosso fundador da Canção Nova, ele sempre nos ensinou, e nas palestras dele ele sempre ensinou, antes de nós colocarmos os pés no chão e levantarmos na manhã, já pedirmos e clamarmos o Espírito Santo. E aí ele dizia, nos ensinava dizendo: Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Vem sobre nós, vem sobre mim e me guia durante esse dia. Um dia eu aprendi também com meu professor de cartas paulinas, justamente falando das cartas de Paulo, e lembra daquela passagem do Efésios 6, da armadura do cristão? Aí ele deu um exemplo também, durante o início do dia ali, ele disse: olha, quando eu vou me preparar para sair, e aí colocar a minha roupa, a roupa de padre, a batina, para sair, eu vou vestindo a roupa, pensando na armadura do cristão. E aí ele disse: naquele momento eu vou rezando as orações ali, pedindo fortalecimento a Deus, e aí eu rezo a São Miguel Arcanjo, e aí vou vestindo a roupa ali como uma armadura, né? E aí rezo a oração de São Bento, a cruz sagrada seja a minha luz, e aí rezo também pedindo a proteção do meu anjo da guarda, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. E por fim eu clamo ao Espírito Santo: vinde Espírito Santo. Aí eu lembrei do Padre Jonas, lembrei do meu professor ensinando. Você pode fazer isso também. Todos os dias ao acordar, já pede: Espírito Santo, vem e enfraquece o joio em mim, enfraquece o mal em mim e desperta em mim as virtudes que me levarão à santidade. E aí, enquanto você está se arrumando ali para sair, vai rezando, pede a São Miguel, pede a proteção ali do Senhor, da cruz sagrada, pede ao teu anjo da guarda. E no final do dia, outro exercício, quando acordar, faça isso. Mas quando você for dormir, antes de colocar a tua cabeça no travesseiro, ou também quando deitar ali, que ficar pensando, né? Larga o celular para lá, e pensa ali, talvez de joelhos diante ali da cama, talvez os dois, marido e esposa, ou talvez sozinhos ali. Pensem durante o teu dia, o que foi que cresceu, trigo ou joio? Se você perceber ali no final do dia que o joio cresceu muito, que você teve atitudes ruins, que você cometeu pecados, já pede perdão ao Senhor ali no final da noite, antes de dormir. E aí, se você perceber que o joio se alastrou muito, procura a confissão, procura o perdão dos teus pecados pelo sacramento da confissão. Lembre-se que todos nós somos um campo onde Deus semeou o trigo, mas lembre-se que sorrateiramente o inimigo semeia o joio. Só que nós podemos e temos a graça da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que Paulo, inspirado pelo próprio Espírito, diz: clama ao Espírito Santo, porque ele vem em auxílio à tua fraqueza, quando você não pode fazer o bem, quando você não pode contra a tua fraqueza e a tua limitação, o Espírito vem em auxílio à tua fraqueza. Ao acordar, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Vem e me faz santo nesse dia, me ajuda a não pecar, me ajuda a não cometer tais fraquezas. E no final do dia, pede perdão se o joio cresceu.
Pede perdão se o joio se alastrou mais do que o trigo e recomeça, porque o Deus que vai te ouvir, o Deus que vai fitar os olhos em você, seja ao raiar do dia, na alvorada do dia ou no final da noite, é o mesmo Deus que é justo, mas que a sua justiça, ela se manifesta na misericórdia. Enquanto não chega o dia da colheita, o dia do nosso julgamento final, quando nós partirmos desse mundo, sempre vai existir a chance de uma nova vida, de um novo homem, de uma nova mulher que pode renascer. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o Deus das segundas chances. Até o último suspirar, o joio pode enfraquecer e o trigo crescer. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.